Boa noite. Que a paz de Jesus. Eu tenho que vir mais para frente. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Este trecho do Evangelho de Lucas, que acabou de ser lido, pode parecer bastante estranho à primeira vista. Assim como outros trechos do Evangelho, da Boa Nova, podem também parecer estranhos, se não... Bom, como dizíamos, este trecho do Evangelho de Lucas, à primeira vista, pode parecer estranho, pode causar estranheza quando ouvimos, assim como outros trechos do Evangelho de Jesus. Isso por quê? Isso tem uma razão. Porque Jesus falava por parábolas. Jesus tinha a missão de trazer ao coração dos homens o reino de Deus, falar para os homens das mais altas noções de espiritualidade, de bondade, de amor. Como ele podia fazer isso? Se nós hoje ainda temos dificuldades em receber e compreender esses ensinamentos, imagina naquela época, onde as pessoas tinham uma formação praticamente nenhuma. O povo hebreu tinha o mérito de ter trazido ao mundo, ter trazido à humanidade a noção do Deus único, porque na antiguidade a grande maioria dos povos era politeísta, e os hebreus tinham a noção do Deus único, tinham também o saudável hábito de frequentar as sinagogas para fazer a leitura dos trechos sagrados e mais discutiam esses trechos. Mas ainda assim, havia muita dificuldade de compreensão. Havia um abismo que Jesus tinha que suprir. E como ele fez isso? Da mesma forma que fazemos quando precisamos ensinar as crianças. O que os professores, as mães, os pedagogos fazem quando vão passar lições às crianças? Contam histórias, fazem comparações, e assim Jesus fazia conosco, porque nós somos crianças espirituais, éramos e ainda somos. Por isso Jesus falava por parábolas. E mais do que isso, se ele dissesse tudo da forma clara e aberta, a luz cegaria os homens, eles não teriam como compreender. Era preciso que o tempo permitisse que a ciência e a filosofia evoluíssem para dar aos homens novas luzes, novos conhecimentos, nova capacidade de compreensão. E então, coroado pela ciência e filosofia espírita, hoje temos a condição de compreender os ensinamentos de Jesus de forma clara, de forma aberta, para a compreensão de todos. É exatamente isso que Kardec faz no Evangelho segundo o Espiritismo. Nesse livro, Kardec reflete o Cristo. Ele recolhe dos ensinamentos de Jesus, dos Evangelhos, os seus ensinamentos morais, e os explica à luz da doutrina espírita, à luz do progresso da ciência e da filosofia, para que tudo fique compreensível, tudo fique claro, tudo fique ao alcance de todos. E é fazendo assim que Kardec nos explica em seguida sobre essa parábola. Diz o codificador: não pretendeu Jesus, assim falando, que chamássemos para a nossa mesa, ao invés
dos nossos amigos, os mendigos da rua. Jesus falava a homens simples, ignorantes, e precisava usar imagens fortes com um colorido intenso que lhes marcasse a percepção. Por isso usou dessa comparação. E mais do que isso, antes disso, e ele diz: a chave para a compreensão deste trecho está na seguinte afirmação: sereis ditosos, porque não terão eles meios de vô-lo retribuir. Quer dizer que se deve fazer o bem pelo bem, sem esperar nenhuma retribuição, sem esperar nenhuma recompensa. E progride na sua explicação, Kardec, quando diz o seguinte: e por festins devemos entender não o repasto propriamente dito, mas a participação daqueles que precisam da abundância de que desfrutais. Então, ele vem e extrai da parábola, de forma clara, de forma transparente, o seu sentido moral, o seu alcance moral. Dessa lição de Kardec, podemos desenvolver 3 linhas de aplicação na prática desses ensinamentos. A primeira delas está na caridade material. É exatamente a primeira forma que podemos desenvolver esse ensinamento de Jesus. Só quem teve alguma necessidade sabe o que significa o auxílio que chega. Então, quando nós levamos o pão àquele que não tem, quando levamos o agasalho àquele que está com frio, quando levamos uma cesta a uma mãe que não tinha o que dar de comer a seus filhos naquele dia, nós estamos praticando a caridade. Mas lembre-se que na lição ele falou: sereis ditosos, porque eles não terão meios de vos retribuir. Então, quer dizer que devemos fazer a caridade pela caridade, não porque estamos cumprindo um dever de consciência, ou porque estamos esperando a salvação. Nos meios espíritas é popular hoje o Bônus Hora, que André Luiz nos revelou no seu livro, e outros livros, outros autores do mundo espiritual também nos relatam. Então, assim, vou fazer isso para ganhar bônus hora. Nada disso. A caridade, ela só é caridade verdadeira quando é feita com amor. A caridade é o amor em ação. Então não basta doar, é preciso doar sim, porque a necessidade urge, mas é preciso, mais do que isso, é preciso fazer com amor. É preciso encontrar satisfação na alegria que nós estamos plantando. Certa feita, uma companheira do Chico, colaboradora do centro que ele frequentava, disse a ele: Chico, a necessidade é tão grande e nós fazemos tão pouco, está adiantando? E o Chico disse a ela: não, minha filha, nós fazemos muito, porque nós doamos amor, e amor é sempre muito. E é isso que é a essência da caridade, porque o alimento será consumido, o agasalho será desgastado, mas o ato de amor permanece, porque junto com aquele benefício, com aquele alimento, com aquela utilidade que nós estamos entregando, nós estamos passando também esperança. A pessoa, quando recebe, ela recebe o alento,
ela recebe a força para seguir adiante, levando as suas dificuldades. Ela tem a sua fé fortalecida, restaurada. Então é isso que é o amor. A caridade não é uma simples entrega de um bem material, mas quando fazemos com alegria, com satisfação, isso é contagioso e tem o poder de trazer, além do benefício material, a restauração espiritual da fé, do bom ânimo, da esperança, da alegria, em meio a tantas dificuldades. E seguindo nessa linha do espiritual, nós podemos encontrar aqui o segundo caminho pelo qual nós podemos colocar essa ação, colocar em ação esses ensinamentos dessa lição. Existem pessoas que nada necessitam materialmente falando, mas têm uma enorme necessidade de conversar, padecem de uma solidão intensa, têm uma depressão muito grande, têm fome de amizade, têm fome de amparo, e isso muitas vezes nos passa despercebidos. Muitas vezes, dentro da nossa família, existe aquele que está doente, que gostaria de receber uma visita, que precisa conversar, desabafar com alguém. Então, também é buscar os pobres de saúde, os famintos de apoio, é também convidar aqueles que necessitam para desfrutar da nossa abundância. Às vezes até a paciência falta para a pessoa. Às vezes a pessoa está tão atrapalhada, está tão cheia de coisas, está com a cabeça tão cheia de coisas que não consegue pensar sequer direito. E a gente ter a paciência de ouvir, de mostrar que acalma, que um pouco de paciência, um pouco de raciocínio pode mudar aquela situação, é também convidar aquele que tem fome de paz, aquele que tem fome de orientação. Então, nós podemos encontrar nessa caridade material, nessa caridade espiritual, inúmeras ocasiões nas quais nós podemos convidar aqueles que são necessitados para desfrutar da nossa abundância. Contam que o Ayrton Senna, muitas vezes nós só descobrimos o bem que as pessoas famosas fazem depois que morreram, e é bom que assim seja, porque aqueles que são realmente bons não fazem alarde das suas obras. Certa feita ficou sabendo que havia um menino que estava muito doente numa cidade próxima de onde ele estava. Era uma doença difícil, uma doença sofrida, e ele quis ajudar, mandou dinheiro. Ele foi lá, sentou na cama com o menino, ele esteve com o menino, conversou com ele, deu alento, e o menino melhorou depois. Era muito simples ele mandar uma contribuição material para a família, mas ele deu daquilo que ele tinha mais precioso, que era o tempo dele. Nada era mais precioso para ele do que o tempo. Bens materiais ele tinha de sobra. E lá na Europa, onde o menino vivia, o sistema de saúde é eficiente. Então, ele deu aquilo que ele precisava, o que ele estava carente de esperança, carente de alegria, carente de bom ânimo. Um gesto simples, mas que muitas vezes esquecemos de fazer. E continuando nessa linha da possibilidade de colocar essa lição em prática espiritualmente falando, nós também podemos
assistir a nós mesmos. Porque muitas vezes nós somos grandes necessitados de valores espirituais. Nós somos grandes necessitados de bons sentimentos. Nós somos grandes necessitados de boas orientações. Se nós sentarmos na cama antes de dormir e passarmos a revista o nosso dia, quantas ocasiões nós vamos ver que nós poderíamos ter feito diferente, que poderíamos ter agido melhor com o nosso semelhante, que poderíamos ter sido mais gentis, que poderíamos ter não feito isso, mas aquilo, que se fizéssemos um pouquinho mais fazia grande diferença. E que não é fácil nós mudarmos para adquirirmos esses valores, esses sentimentos sublimados. Paulo de Tarso falava: aquilo que quero fazer, eu não faço, porém o que eu não quero, isso eu faço. E Paulo era a personificação da energia, da dedicação, da sinceridade, da convicção. Então nós temos uma grande necessidade de ajudar a nós mesmos. Como podemos fazer isso? Nós podemos começar pelas oportunidades que a doutrina espírita nos dá, porque a doutrina espírita é um manancial riquíssimo. Outras leituras nobres também são desejáveis, mas é importante nós notarmos que a doutrina espírita tem uma vasta possibilidade de aprendizado. São livros de todos os matizes, de todas as extensões, que podemos ler rapidamente em poucos minutos ou nos deliciarmos com eles por várias horas. E não se restringe aos livros. Hoje nós podemos facilmente encontrar na internet, no YouTube, cursos, palestras, explanações muito bem feitas por grandes conhecedores, grandes professores, grandes oradores. Estão ao nosso alcance, sem termos nenhum trabalho, se não sentarmos e assistirmos. Mas, para que isso seja proveitoso, para que isso mate a nossa fome de espírito, não basta ler, não basta assistir. Leon Denis falava no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Lê-se muito, lê-se depressa e não se medita. Seria melhor ler menos e se meditar mais naquilo que se leu. E Kardec também falava algo que complementa isso. Todo espírita sincero, a primeira disposição de todo espírita sincero deve ser encontrar nos ensinos dos espíritos algo que lhes diga a respeito. Então, vamos ler, vamos aproveitar as oportunidades que a doutrina e outras fontes nobres nos oferecem, mas vamos refletir sobre elas. Vamos ver o que ela pode nos ajudar na nossa vida, o que ela pode nos transformar, o que ela pode nos ajudar em termos de direção, em termos de solução de nossos problemas, em termos de ajuda que podemos prestar. Então ela entra dentro de nós, a doutrina passa a fazer parte da nossa vida. Também há outro recurso muito importante, que é a oração. A oração sincera, ela é poderosa. A oração, nos diz Emmanuel, ela nos dá direção e nos dá arrimo, nos dá apoio. Então, através da oração sincera, nós nos transformamos. Nós entramos em contato com Deus e nessa comunhão nós recebemos a inspiração divina para que possamos refletir, para que possamos encontrar o caminho que devemos seguir. E devemos orar
devemos orar não só por nós, mas orar pelos outros. Não vamos perder a oportunidade de pedir pelo nosso semelhante na oração, porque isso é caridade, isso é beneficiar aqueles que necessitam. Todos os dias nós podemos saber, tomamos conhecimento de alguém que sofreu um acidente, que está passando por uma dificuldade material, que está passando por um problema de saúde, que está com desajustes em sua casa, sem prejuízo de levarmos a eles o nosso auxílio material e espiritual que possamos fazer. Devemos orar para que eles possam ser acolhidos, possam receber naqueles momentos difíceis a presença de Deus para dulcificar as dores, para aliviar o fardo. Isso é importante. São oportunidades que nós temos e muitas vezes deixamos passar. E também muito importante que devemos lembrar de agradecer. Agradecer não só as bênçãos que nós recebemos, mas também aquelas bênçãos que os outros recebem. Muitas vezes até lembramos de pedir. Temos um parente que vai sofrer uma cirurgia, vai ter que enfrentar uma cirurgia. Um amigo que vai estar numa prova difícil, necessária para o seu crescimento. E aí às vezes a gente pede: Senhor, orientai os médicos, inspirai para que eles tomem as melhores decisões, para que hajam com segurança, para que a recuperação seja plena. Ou então, abençoai fulano, para que ele tenha calma naquele momento, para que ele possa buscar o conhecimento que adquiriu, para que ele possa buscar suas forças naquele momento importante. Isso é muito bom e precisamos fazer, não devemos perder a oportunidade de fazer, mas devemos lembrar de agradecer. A gratidão nos plenifica e nos enche de luz. À medida em que nós caminhamos, em que nós buscamos esses recursos, nós estamos nos aproximando de Deus. Nós estamos caminhando para aquilo que Emmanuel chama de caridade essencial. E caridade essencial, segundo Emmanuel, é estarmos com Deus para que Deus esteja conosco. À medida em que conseguimos essa comunhão, nós passamos a ser instrumentos de Deus para que o mundo seja um pouco melhor à nossa volta. Não precisamos fazer grandes coisas, mas qualquer benefício que podemos trazer e o fazemos com alegria é um benefício bem feito. É um benefício sem esperar retribuição. E há um terceiro caminho também, pelo qual podemos colocar em prática essas lições de Jesus, e a doutrina espírita é farta disso, possibilidades nesse sentido. O movimento espírita tem a sua própria essência nessas possibilidades, que são os trabalhos que a casa espírita oferece: a sopa, a costura, o enxoval, o almoço, a cesta que se leva. São formas de nós levarmos a assistência ao necessitado. Mas existe mais do que isso. Quando a casa espírita abre um trabalho de paz, um trabalho de cura, naquele momento
em que o passista está doando o seu fluido, aquele que está recebendo, ele não está partilhando da abundância de que tem, doando o fluido que tem em abundância para aquele que dele necessita, não está auxiliando os estropiados da saúde, os carentes de paz, de recomposição íntima. Mais ainda, nas nossas reuniões de desobsessão, não é um festim a convidar nossos irmãos do plano espiritual para se beneficiar das luzes do Evangelho, do amor de Jesus. Não é convidar aqueles que, por desprezarem os bens espirituais e se aferrarem àqueles terrenos que a traça come e os ladrões roubam, chegaram ao plano espiritual em situação de extrema penúria e que necessitam muito de luz, que necessitam muito de amparo. E quando eles são acolhidos nas nossas reuniões de desobsessão, se abre um novo mundo para eles, se abre um novo futuro. Então, nós vimos aqui algumas possibilidades de não só entender a lição, a parábola, mas de colocá-lo em prática na nossa vida diária. Acredito que não esgotamos, mas temos aqui algumas sugestões que podem nos trazer ainda outras. Mas a essência, vamos reafirmar, a essência é o amor, porque todo ato de amor é desinteressado. A mãe ama o filho mais do que a si mesmo. Se você quer ver a mãe feliz, beneficie o filho antes dela. Então, o amor verdadeiro é aquele não só que se doa, mas que, num bom goianês, acha banço doar. Que Jesus abençoe a todos. Que assim seja.